Opa, aqui é o Miguel e hoje eu vou estar falando sobre evangelizar na escola ou no trabalho, seja onde você estiver. Começando que evangelizar é uma coisa que você tem que estudar a palavra antes. Você tem que ler a Bíblia antes para você poder falar de Deus. Não adianta você tentar falar de Deus sem ter o conhecimento. Então, leia a Bíblia todo dia, faça seu devocional, que aí você, lendo a Bíblia todo dia, você vai ganhando esse conhecimento para você poder evangelizar para os seus amigos, para o pessoal do seu trabalho, seja para quem for. Hoje mesmo eu tive uma experiência de evangelizar com uns amigos meus, eu, uma amiga minha, meus dois amigos meus, estávamos sentados numa mesa, a gente estava conversando, e aí a gente começou a falar de Deus, falar sobre salvação, essas coisas. Foi um momento muito bonito, foi um momento muito bom. E também, nesse momento, a gente aprendeu também. Porque quando você fala de Deus com outras pessoas, você acaba aprendendo também. Porque Deus pode usar muitas pessoas para poder te ensinar a muitas coisas. Porque Deus fala com a gente de várias formas. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento. O segundo passo é, eu sei que é um pouco difícil, né, tal, você que aí que tem uma timidez ou algo do tipo, falar de Deus. Eu mesmo muitas vezes tenho dificuldade de falar de Deus com meus amigos, tal, mas você pode falar quando aparecer oportunidade, quando aparecer uma brecha, por exemplo. A brecha que levou a conversa de eu e meus amigos para ir para Deus foi que estavam falando de coisas sobrenaturais e lá e tal, coisas como analogiorros e outras coisas desse tipo. Aí surgiu a brecha para me guiar e falar de Deus. Mas olha só, lembra que você é responsável pelas palavras que você fala. Então, se você falar alguma coisa errada ali, a pessoa acabar entendendo errado, isso pode acontecer. É normal, acontece, mas para evitar isso que a gente estuda a palavra. Para evitar esses erros, né? Todo mundo erra, o errar é humano. Mas a gente tem que ler a palavra para poder evitar esses erros que podem acontecer. Então, tipo, sei lá, eu vou falar sobre quando Moisés foi e libertou o povo. Eu vou falar de uma experiência minha. Então, faz o seguinte, você, na questão da experiência, você pode contar lá a sua experiência completa. Pode contar lá tudo, tal, bonitinho. Mas a questão, assim, se você for falar de um versículo da Bíblia ou outras coisas, é bom você ir nesse versículo e ler ele antes de ir lá e falar. Tipo, não, vou falar para meus amigos sobre salvação. Vai lá, lê a Bíblia sobre salvação, procura saber. Então, vai atrás, tá? Para você não acabar falando alguma coisa errada. E muitas pessoas não falam de Deus porque elas ficam com uma vergonha e tal, com uma timidez. E todo mundo tem isso, tá? Ok? Se não o primeiro, nem vai ser. A gente tem timidez de falar em grupo de amigos, as coisas. Mas, assim, guardar a palavra para você, isso não é uma coisa boa. Você não pode fazer isso. Porque você vai guardar a cura, você vai guardar literalmente o segredo para ir pro céu, para poder viver com o Criador só para você? Não, não, né? Você tem que contar para outras pessoas. Também, eu recomendo para você andar com pessoas que são da igreja, são de Jesus, porque essas pessoas vão te levar para um bom caminho. Mas muitas pessoas que nós conhecemos, às vezes são do mundo e acabam nos levando por caminhos maus. Bem, a gente não querendo, porque você me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Eu, uma experiência minha aqui, eu tinha lá um grupo de amigos e toda vez que eu ia jogar com eles, eu acabava falando palavrão, acabava pecando, acabava xingando, era um ambiente muito tóxico. E por causa disso eu decidi sair de lá. Deus me falou para sair. Deus me falou para eu sair daquele ambiente. E Deus sabe o futuro, o presente, o passado. Então ele sabia que se eu ficasse ali, não ia dar bom. Então por isso eu acabei me afastando dessas pessoas. Então toma cuidado com quem você anda. Você vai falar disso pros seus amigos? Isso tudo bem, tudo ótimo. Mas se assim, você vê que a pessoa não quer mesmo escutar, aí não adianta você falar se a pessoa não quer escutar.
Mas assim, se você realmente tem esse interesse em evangelizar, pergunta pro seu pastor, pessoal da sua igreja, eles podem te dar algumas dicas de como você fazer isso. Você não vai conseguindo fazer isso do nada. Não, você vai conseguindo fazer isso aos poucos. Vai falando de Jesus, vai tentando, ali vai. Então vai aos pouquinhos que aí você consegue. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ficou um tempinho aí sem vídeo, mas é porque eu tava meio sem ideia de vídeo, né? Fazer o quê? Mas agora já voltamos. Agora o canal vai voltar pra programação normal. E é isso. Tchau.